Bom, para agilizar e conseguir te explicar com mais detalhes e maior rapidez, eu deixei preparado aqui o esquema que o Mongoose nos dá, tá? Para poder fazer a validação de dados dentro do MongoDB. Então, a gente promove um esquema utilizando aqui o varEsquema. A gente fala que o varEsquema vai receber um esquema do Mongoose através aqui do mongoose.esquema, tá? E aí a gente cria aqui uma variável cursos_esquema igual a new esquema, ou seja, a gente atribuiu o esquema à variável esquema e agora a gente passa ela aqui para curso esquema, passando aqui todos os campos que a gente tem na collection, fazendo a validação deles, tá? Então, existem alguns tipos que o Mongoose disponibiliza para a gente fazer essa validação de dados. E a forma de se aplicar isso é como a gente está fazendo aqui. Veja que aqui para o título eu passo um objeto, na sequência eu especifico o tipo de dados que o título vai ter. Então, ele vai ter uma string. E quando eu quero que um campo seja preenchido e que ele não possa ficar vazio, eu passo aqui um required com o valor true. Tá? Sempre que um campo for obrigatório, eu faço isso daqui então. Então, a gente pode ter string, a gente pode ter number, a gente pode ter booleans, a gente pode ter arrays, entre outros tipos de dados, e a gente pode ter também tipos Object ID, né, que é um tipo próprio do MongoDB. Veja que quando a gente faz uma consulta no banco de dados e ele retorna um resultado, retorna um documento, observe que o ID é sempre diferente do restante dos tipos de dados, porque ele é um tipo de dado também. Então, se eu vier aqui no meu terminal, nesse momento, vou até limpar aqui, ó, e eu fazer aqui um db.cursos.find.pretty, veja que o ID, ó, ele é totalmente diferente, né, do restante dos dados. Aqui eu tenho uma string, aqui eu tenho um array, e aqui eu tenho o quê? Se você for analisar, uma string é um tipo de dado, um array é outro tipo de dado, e o objeto, tá, que representa o ID do documento aqui dentro do MongoDB, ele também é um tipo de dado. Então, a gente especifica, né, que a gente vai fazer uma referência, observe aqui que a gente pode especificar referências também, e que essa referência ela vai armazenar um tipo de dado do tipo Object ID. Como a gente criou aqui o esquema através do mongoose.schema, a gente fala que é um tipo do mongoose.schema, passando aqui schema.objectId. Após fazer essas validações, então, né, e especificar o que é requerido, né, que não pode ficar vazio, e definir todos os tipos de dados que o nosso documento vai conter dentro da collection, a gente deve, então, passar esse esquema para um modelo de dados. E a gente faz isso através aqui do mongoose.model, tá? Veja que eu especifiquei aqui a coleção, ou seja, o modelo, e aqui eu passo o esquema para esse modelo. Na sequência, eu armazeno isso dentro da variável curso e passo ela como parâmetro para cursos_model, que contém as funções para realizar as operações de CRUD da nossa collection. Com esse entendimento, então, agora a gente pode prosseguir criando também os modelos de dados, né, e os esquemas para as duas outras coleções que a gente acabou de criar. Mas antes, vamos ver a mágica acontecendo, né, e vamos realizar um teste aqui de validação para ver se agora o Mongoose realmente está validando esses dados ou se a gente continua conseguindo inserir qualquer informação na nossa collection de cursos. Então, eu vou pegar aqui novamente o Postman, vou trazer para cá. Ó. Eu tenho aqui um post para o endpoint cursos e veja que aqui eu estou preenchendo somente o título, né, com o valor um teste. Ok? Vou realizar um send aqui. Ó. Perceba que ele está falando aqui ó, que esse post que a gente fez não passou na validação. Tá? Então, agora a gente precisa preencher no mínimo todos os campos requeridos, né, para a gente poder conseguir registrar esses dados no banco. Veja também que se eu passo um post vazio, ó, ele não deixa esse post ser gravado. Tá? Então, agora a gente não consegue mais gravar um documento vazio. Outra coisa é que se eu tentar inserir um campo que não existe mais, como por exemplo um campo teste, com um valor ASDF, por exemplo, ó, ele também não vai deixar eu gravar este campo. Tá? Agora veja que se eu pegar todos os campos que são requeridos aqui, que no caso são os campos tipo,
formato, status, limite de matrículas e o título, aí ele já vai me permitir fazer essa gravação, tá? Então, vou pegar aqui, colocar mais de lado aqui para poder visualizar na tela. E aí eu vou colocar aqui esses campos. Então, título, depois eu vou ter aqui tipo, depois eu preciso preencher formato, status e limite matrículas. Se eu tentar fazer um post do jeito que está aqui, ó, vou dar um post, ele não permitiu, né, fazer a gravação. Agora, se eu pegar aqui essas informações e preencher, aí ele vai permitir. Então, alguns desses tipos aqui são string, outros number e outros boolean. No caso do título, é uma string, né, então a gente pode deixar um título como curso de GitHub, por exemplo. Na sequência, a gente pode pegar aqui o campo tipo, né? Nesse caso, o tipo aqui é um number, então a gente vai passar aqui tipo 1. Depois, a gente pode pegar o formato, acho que dá até para poder manter um pouquinho mais para cá, ó, que dá para visualizar tudo. O formato, que é um number também. Depois, a gente tem o status, que é um boolean. E temos, por fim, o limite de matrículas, que também é um boolean. Nesse caso agora, se eu der um send, ele permitiu a gravação com os campos especificados, porque eles são campos requeridos. Perceba que aqui em aulas e em módulos, ele gravou esses dados, né? Mas como a gente não tem nenhuma referência, a gente não fez nenhuma referência a essas collections, ele gravou sem referência, tá? Então, está funcionando corretamente a nossa validação de dados. A gente realmente conseguiu aplicar um modelo e validar com um esquema. E agora a gente pode seguir criando, né, esses esquemas também para a collection de módulos e a collection de aulas. Eu vou fazer isso em off então e aí eu volto explicando para você. Agora veja que aqui, sempre que a gente está realizando uma operação, né, através do Postman, ele está mandando aqui este aviso, ó, que esse tipo de promise está depreciado, né? Então, o que a gente tem que fazer para resolver isso? É vir aqui no mongoose.js e inserir aqui ó, mongoose.promise como global promise. Ao fazer isso, né, ele vai reconhecer esse formato para a gente executar promise, ou seja, fazer requisições, né, e operações assíncronas, ok? E aí vai parar de colocar aquele warning lá. Então, veja que agora quando eu utilizo o Postman, você der um get aqui, por exemplo, ó, ele retornou, né, esses dados assincronamente. E se eu vier aqui, ó, aquele warning já não está mais aparecendo, ok? Bem, existem outras formas de resolver isso. Uma delas é utilizando o módulo Bluebird, né? Como você sabe, Promise é uma especificação do ECMAScript 6, né? E futuramente vai ser nativa na linguagem. Mas, nesse momento, eu vou optar por utilizar aqui o módulo Bluebird, por ser uma solução melhor e prover muitos recursos interessantes que a gente pode utilizar mais à frente. Tá? Então, a gente pode vir aqui nesse outro terminal. Vou dar um Ctrl C aqui para sair do MongoDB. E aí a gente pode iniciar instalando o Bluebird. Tá? Então, vou dar aqui um npm install --save Bluebird. A instalação foi realizada, você vê que não faz muita diferença usar o "-save" antes ou depois, tanto que aqui no package.json agora, o módulo Bluebird já está registrado como uma dependência, veja bem. Tá? Voltando aqui mais uma vez no Sublime Text, então, a gente pode configurar o Bluebird, né, para a gente utilizar ele na nossa aplicação. Então, vou comentar aqui essa linha por enquanto. Teoricamente, aquele warning vai continuar aparecendo. Vou vir aqui mais uma vez, vou fazer um send. A gente volta no terminal. Olhando aqui o servidor, está lá o warning aparecendo novamente, né? Então, a gente vem aqui dentro agora dos controllers e aqui a gente vai requisitar o módulo Bluebird, tá? Então, logo aqui abaixo, posso falar aqui var Bluebird é igual require
E agora o nosso código vai ficar muito mais legível, né? Porque ao utilizar as funções assíncronas disponibilizadas por este módulo, nossa escrita ficará muito mais clara, tá? Então aqui onde eu tenho a função construtor aplicando cursos model a this model, a gente vai fazer uma modificação, né? Vai ficar assim: this.model igual promise.promisefy all, e aí a gente passa o model aqui dentro, tá? Cursos model. Após fazer isso, a gente pode vir aqui no getAll, fazendo as modificações para usar operações assíncronas através do Bluebird. Então eu vou pegar tudo isso daqui, que está aqui dentro, ó, desde o this, tá? Vou eliminar isso daqui. E aí vai ficar assim, ó, this.model.findAsync. E aqui eu passo o objeto vazio da minha busca. Como a gente está fazendo uma promise, aqui embaixo eu posso passar um ponto then, tá? Function, e aqui eu vou passar, né, o dado que eu quero recuperar. Neste caso aqui, eu posso dar um res.json data para devolver essa informação, né, para quem a requisitou. Caso algum erro aconteça, né, eu posso vir aqui e tratar aqui com um catch. E aqui eu passo next. Então veja que a gente faz aqui um find assíncrono, né, para trazer todos os dados. Se a requisição for bem sucedida, o método then, né, recebe como retorno os dados do banco e devolve para o browser, né, ou para o sistema que fez a requisição esses dados. Caso essa requisição falhe, o método catch entra em ação e aí a gente faz o tratamento desses erros. Aqui eu acabei colocando Bluebird, né? Vou até corrigir, porque na verdade isso daqui é promise, tá? Então eu vou pegar isso daqui, ó. Nossa promise então vai armazenar o módulo Bluebird, que vai fazer o tratamento das promises para a gente. Aqui no getById a gente vai fazer alterações também, então a gente pode eliminar tudo isso daqui, mantendo somente o ID. Nesse caso, então, a gente vai fazer aqui um this.model.findOnAsync. A gente recebe o ID aqui. Na sequência aqui abaixo a gente passa um then, né, se tudo correr bem. Depois a gente vai passar um outro then aqui, que a gente vai precisar fazer um tratamento anteriormente, né, para se um erro acontecer. Então a gente vai vir aqui, ó, function data, e aqui a gente dá um res.json em data. Se essa requisição correr bem, né, esses dados vão ser devolvidos no formato de JSON. Se ocorrer algum erro, o catch entra em ação, né, e aí a gente faz o tratamento de erros. Aqui dentro desse then, eu vou criar uma função para tratar os dados quando uma requisição não for encontrada. Imagine então que uma requisição é realizada buscando por um determinado ID que já não existe mais no banco. Então a gente precisa tratar, né, isso. E para fazer esse tratamento a gente cria uma função para executar essa operação para a gente. Então eu posso rolar aqui para cima logo aqui para o this.model, né, a função inicial ali. E aqui abaixo ó, eu vou criar essa função de tratamento. Tá? Então eu vou criar aqui um var, que vai ser uma função que vai receber uma informação, né, um dado. E aqui dentro ó, a gente coloca aqui que se data estiver vazio, a gente vai fazer aqui, né, a declaração de um where igual new error, ou seja, a gente lança uma exceção informando aqui not found. Depois disso, a gente passa aqui o where.status com 404 e faz o lançamento dessa exceção, tá? Então, throw error. Aqui embaixo a gente pode retornar a data, return
Porque caso o data esteja preenchido, né, ele vai dar um return, e como a gente está utilizando aqui promises, a gente consegue passar esse retorno dessa data aqui para o próximo item na promise, tá? Então, aqui dentro a gente só chama essa função not found. Acho que a gente pode até melhorar um pouquinho aqui, ó. A gente pode chamar isso daqui de handle, né? Not found, que assim fica bem claro que isso daqui é um handler que está tratando as requisições no caso de retornar um valor vazio, né? E aí a gente pode vir aqui no getById mais uma vez e só atualizar aqui onde está o notFound, passando esta função. Então o que acontece é o seguinte, a requisição é realizada, nós recebemos a requisição aqui, a gente monta a query, né, com o que veio no corpo da requisição. No caso, o parâmetro utilizado aqui é o ID. A gente passa esse ID para o findOnAsync para realizar uma busca de um único elemento pelo ID. Na sequência, se isso for encontrado, né, isso vai ser identificado aqui no handle notFound, que dá um return em data, passando para cá, para o próximo item da promise, onde a gente recebe essa data, né, que são as informações retornadas do banco, e a gente devolve isso para quem requisitou através do res.json. Agora, caso ocorra alguma falha, o cat entra em ação para fazer o tratamento de erros. Nesse caso, quando ele fizer isso, né, o nosso handler para tratar erros, que está lá no arquivo app.js, é que vai tratar esses erros e devolver uma resposta. Podemos ir aqui para o create também. Então a gente volta aqui, elimina isso daqui, e aí aqui no create vai ficar assim: this.model.createAsync recebe o body, né, que é o corpo da requisição. A gente vai armazenar esses dados. Aqui dentro a gente passa, na verdade não tem isso daqui. Aqui abaixo a gente passa um den, né? Então a gente passa uma função que vai receber um erro ou os dados de requisição. Nesse caso a gente pode dar um res.json em data. E se um erro ocorrer, a gente mais uma vez trata aqui com o cat, tá? Então cat next. Continuando, né? Agora a gente vai fazer aqui para o update. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui novamente, só eliminar isso daqui. E aqui no update a gente vai ter um this.model.updateAsync. A gente passa o ID aqui e aqui a gente passa o corpo da requisição. Na sequência a gente pode vir aqui com o den. A gente passa mais uma vez uma função, né, que vai ter dois parâmetros, o where e o data. Aqui dentro a gente dá novamente um res.json data. Caso o erro ocorra, a gente vem aqui com o cat para fazer o tratamento desse erro. O próximo passo então é o remove, né, que é o último item. Posso eliminar isso daqui. A gente vem com this.model.removeAsync. A gente passa o ID aqui e logo aqui abaixo a gente vem com o den function err data. Aqui dentro a gente põe um res.json data, mais uma vez, né, seguindo aquele padrão. Para finalizar e manter o nosso código organizado, eu vou só passar aqui esta função abaixo aqui do nosso handler de tratamento de erros, tá? Vamos fazer um teste então. Olha só, estou aqui novamente. Se eu vier aqui no Postman e realizar uma requisição, ó, posso voltar aqui no terminal e aquela notificação já não aparece mais, tá? Essa aula foi um pouco mais extensa, né? A gente abordou aí alguns conceitos mais avançados, tá? Eu vou ficando por aqui. Te vejo na próxima aula.